Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu apresento a liturgia de forma antecipada nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Acompanhe, você vai ao YouTube, ao blog, ao Instagram, ao Facebook, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira, quinta semana do tempo comum, ano B, quando a ênfase maior é sobre o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou utilizando aqui. No rito da celebração temos a missa escolha. Em Portugal, segundo o site revista.arautos.org, há a festa das 5 chagas do Senhor, isto é, das feridas que Cristo recebeu na cruz e manifestou aos apóstolos depois da sua ressurreição. Então, um momento diferente em Portugal. Não é a mesma festa no Brasil. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que serviam em suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, uma visita importante, uma história muito conhecida da Bíblia, a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 36 ou 37, vai depender se a tradução é da Bíblia hebraica ou da Bíblia grega. Os versículos são do 5º ao 6º, 30, 31, 39 a 40, refrão 30a. O justo tem nos lábios o que é sábio. Repitamos. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração.
e seus passos não vacilam no caminho. O justo tem nos lábios o que é sábio. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. O justo tem nos lábios o que é sábio. Repitamos: o justo tem nos lábios o que é sábio. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. O Evangelho é o escrito por São Mateus, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre a parábola. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco sobre este Evangelho, conforme a Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990. Vamos ver a explicação que temos aqui. O que vem de fora não torna o homem pecador, e sim o que sai do coração, isto é, da consciência humana, que cria os projetos e dá uma direção às coisas. Jesus anuncia uma nova forma de moralidade, onde os homens podem relacionar-se entre si na liberdade e na justiça. Com isso, aboliu a lei sobre a pureza e impureza. Essa lei está em Levítico, capítulo 11, cuja interpretação era o fundamento de uma sociedade injusta, baseada em tabus que criavam e solidificavam diferenças entre as pessoas, gerando privilegiados e marginalizados, opressores e oprimidos. Então aí uma explicação sobre o Evangelho para você, explicação resumida, e vamos passar para os santos do dia, dia 7 de fevereiro. Vamos saber dos santos, aqueles que seguiram o que Cristo mandou, portanto, são exemplos. São Ricardo é santo do dia 7 de fevereiro, foi leigo,
da Igreja Católica, do ano 720, pai dos santos Vinebaldo e Walburges. Ricardo morreu quando ia com seus filhos em peregrinação da Inglaterra para Roma. Santo do dia 7 de fevereiro, Santo Egídio Maria de São José, religioso, faleceu em 1812. Desempenhou no mosteiro franciscano de Nápoles os ofícios de cozinheiro, porteiro e esmoleiro. Frequentemente assistia aos moribundos, preparando-os para receber os últimos sacramentos. Santo do dia 7 de fevereiro, São João de Triora Lantrua, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também foi mártir. Faleceu em 1816. Era um religioso franciscano que, após ser professor de filosofia e teologia na Itália, foi destinado à missão na China. Nesse país asiático foi martirizado, em Changsha. Santo do dia 7 de fevereiro, Beato Ricério, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, presbítero, é o mesmo que padre e sacerdote. Faleceu em 1236, foi discípulo de São Francisco de Assis. Tentado a respeito de sua salvação eterna, pediu auxílio a seu fundador, que com um sinal da cruz o livrou para sempre dessa perturbação. Santa do dia 7 de fevereiro, Beata Rosália Rendo, virgem, faleceu em 1856. Foi religiosa das Filhas da Caridade. Trabalhou no subúrbio mais pobre de Paris, na França, visitando as casas dos mais necessitados. Rosália Rendo incentivou muitos jovens ricos à prática da caridade. Santa do dia 7 de fevereiro, Beata Maria da Providência Smet, virgem, faleceu em 1871. Fez voto privado de castidade e dedicou-se ao apostolado nas paróquias em Lille, França. Fundou mais tarde, em Paris, o Instituto das Irmãs Auxiliadoras das Almas do Purgatório. Santo do dia 7 de fevereiro, Beato Pio IX, Papa, faleceu em 1878. Proclamou os dogmas da Imaculada Conceição e da infalibilidade pontifícia. Estimulou o florescimento das congregações religiosas e convocou o Concílio Vaticano I. Santos do dia 7 de fevereiro, Beatos Anselmo Polanco, bispo, e Felipe Ripoll, sacerdote. Ambos foram mártires e faleceram em 1939. Foram fuzilados durante a Guerra Civil Espanhola. Santo do dia 7 de fevereiro, Beato Pedro Verhum, presbítero, ou seja, padre, e foi mártir também. Faleceu em 1957. Pedro Verhum foi um sacerdote ucraniano falecido no campo de prisioneiros de Angarsk, na Rússia. E ele morreu por permanecer fiel à fé católica, sempre crendo em Cristo Jesus, nunca arredando o pé. Morreu por Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. E nosso Deus é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal é o nosso Pai. Todo pai, até quando dá um não para o filho, quer o melhor para a sua prole, não é? Então, quando Deus nos dá um não, porque Ele sabe que o não é a melhor coisa para nós. Eu recebi muitos nãos de Deus, só fui compreender muitos anos depois que aqueles nãos lá de trás eram o melhor para mim. Nós temos uma mente muito fraca.
Nós não somos nada nesse mundo, somos vermes. Quando morrermos, vamos nos transformar em vermes, fisicamente falando. O que vale é a nossa alma que está em Deus. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Jesus é o Deus humanado que veio à terra, viveu conosco, foi servo, sofreu por nós, morreu na cruz por nós, mas ressuscitou. Não só morreu, ressuscitou, venceu a morte. E criou um novo tempo. Subiu aos céus, está à direita do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, nosso mediador, aguardando a conversão daqueles que ainda não se converteram. Creia que Jesus é Deus. E após essa passagem provisória, peregrina pela terra, efêmera, nós vamos viver para sempre no céu, na outra vida, num plano místico que nós não sabemos definir como. Mas seremos como anjos, como Cristo ressuscitado, uma vida sem doença, sem tristeza, sem fome, sem sede, algo maravilhoso. Teremos a visão beatífica de Deus. Viveremos para todo sempre com todos aqueles que se salvarem, com os anjos, com Jesus Cristo, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro. Algo inefável. Não dá nem para descrever como será, até mesmo porque não sabemos perfeitamente como será. Mas São Paulo já diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco e com todos os santos.